Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma empresa de shopping center. Isso mesmo, Iguatemi. Vou entrar um pouquinho mais na análise da empresa, passar um pouco do overview do setor de shopping center no Brasil e também explicar onde ela está inserida, principalmente para quem quer fazer um investimento nela. Vale a pena investir na Iguatemi? Vamos fazer uma análise aqui no canal. Antes de tudo, aproveita, te inscreve aqui embaixo, isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão. Toda semana eu posto análise de ativos e tu vai receber em primeira mão todo o conteúdo aqui do canal. Isso vai te ajudar muito na carreira de investidor. Então, bora lá pro vídeo! O Iguatemi é uma empresa de desenvolvimento, planejamento e administração de shopping center. Hoje, a empresa é detentora da marca mais reconhecida de shoppings no Brasil, que é a Iguatemi, e também é uma das grandes empresas de locação de imóveis, de locação de lojas para as varejistas do Brasil. A empresa possui participação em 15 shopping centers, além de 2 outlets e 3 centros comerciais. Eu vou entrar um pouquinho mais no portfólio logo mais no vídeo para explicar para vocês onde está inserida esses ativos. Outro ponto importante, é uma particularidade da empresa, é que o segmento público desses shoppings é para as classes A e B. Então a gente vai ver que o shopping está focado principalmente nas regiões sudeste, dentro do estado de São Paulo, e eu vou explicar depois o motivo porquê disso tudo. Então, bora lá passar as informações até para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Iguatemi. Vamos lá! O primeiro ponto que eu trago aqui, até para a gente entender um pouco mais, é a distribuição dos shopping centers em todo o país. Não só da Iguatemi, mas principalmente de todas as concorrentes. Então a gente vê um foco muito grande nas regiões sudeste e sul. Só na região sudeste a gente tem 300 shopping centers. Então um ponto super importante, principalmente pela questão da renda per capita e também pela população, a gente vê grande parte dos shopping centers nesse país. Então um dos pontos aqui, os principais shopping centers da Iguatemi são Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, um shopping em Campinas e também um shopping em Porto Alegre. Então esses 5 pontos estão entre os 10 maiores aluguéis por metro quadrado do Brasil na comparação com concorrentes de capital aberto. Então a gente vê esse grande posicionamento e como a companhia conseguiu fazer uma penetração muito forte nas classes A e B e também colocar esses shoppings em lugares extremamente estratégicos para essas pessoas. Antes da gente entrar nos números, deixa eu trazer um pouquinho mais da participação dos shoppings nas vendas totais do varejo. Eu achava errado até que no Brasil a gente tinha muita incidência do varejo dentro dos shoppings, mas isso é errado. Então se a gente for comparar com grandes países, hoje a gente tem 21% das vendas do varejo são feitas em shopping centers. Em comparação a outros grandes países desenvolvidos, esse número é muito maior, chegando a 50%, 55% nos Estados Unidos. Então a gente pode ver uma comparação em que grande parte do varejo brasileiro não está nos shopping centers. Está sim no comércio de rua, está sim no comércio normal, e é um dos pontos que mesmo a gente tendo muitos shoppings no Brasil, essa não é a realidade do país. Outro ponto importante, um dado importante aqui, é a penetração de shoppings e também de áreas locáveis a cada 1.000 habitantes no país. Então a gente pode ver que a penetração ela é muito baixa, focada principalmente na região sudeste. Então a gente pode ver que a gente tem 72 metros quadrados de área bruta locável a cada 1.000 habitantes. E esse número é muito baixo em relação a outros países. Mesmo com o aumento dos shopping centers nos últimos anos, a construção de vários empreendimentos, a penetração ainda é bem baixa. E como eu falei, o comércio de rua prevalece ainda e a parte dos shopping centers tem muito espaço ainda a crescer no Brasil, se a gente for comparar com grandes países mais desenvolvidos. Entrando mais a fundo nos números da companhia, hoje a Iguatemi ela tem um valor de mercado perto de 5,4 bilhões de reais. Também a empresa tem uma participação bem baixa no Ibovespa de 0,1%. Ultimamente ela teve um crescimento, quanto em receita quanto em lucratividade. Também a companhia hoje ela está listada no novo mercado dentro da exploração de imóveis. Com base nesse crescimento, a gente vê uma relação de preço-lucro de 23,30. Então uma relação extremamente esticada, principalmente porque o mercado ele está esperando um crescimento agora pós-pandemia em relação a esse setor. Outro ponto também é que a companhia tem um yield extremamente baixo de 0,7% e também um payout de 16% do lucro líquido. Um ponto importante de cuidado aqui é que hoje a relação dívida líquida EBITDA está em 3,37. Aumentou principalmente agora nos últimos meses, até porque a companhia não conseguiu cobrar os aluguéis dos seus vários locatários, até pela questão do fechamento das operações em várias cidades do país. Eu sou um investidor extremamente entusiasta com a parte de varejo, mas eu acredito que a gente tem muitos pontos importantes a tratar em relação à parte de shopping center. Um dos principais pontos, eu tenho alguns investimentos em REITs lá fora, nos Estados Unidos, focados principalmente em alguns outros empreendimentos. Vou deixar um card aqui em cima até para vocês darem uma olhada em alguns dos investimentos que eu faço lá fora. Então até para a gente ter essa comparação entre vale a pena investir numa empresa aqui no Brasil ou numa empresa
empresa nos Estados Unidos onde a penetração é muito maior? Deixa esse questionamento para vocês, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, até pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, em relação à Iguatemi, vamos falar um pouquinho mais sobre PIB, porque a companhia está focada principalmente na região sudeste. Vou passar um dado aqui para vocês. Primeiro ponto é a parte do PIB do estado de São Paulo. Então a gente pode ver que é um PIB extremamente relevante na porcentagem brasileira. Só a cidade de São Paulo, sem contar o interior, tem 11% do PIB brasileiro, ou seja, 11% de tudo que é produzido no Brasil passa pela cidade de São Paulo. Então são pontos importantes para a gente ver onde é que está o dinheiro, onde é que tá a renda. E se a gente for comparar os 11% da cidade mais as demais regiões, São Paulo detém 33% do PIB brasileiro. É muita coisa, principalmente se a gente for comparar que hoje a nação tem 27 estados mais o Distrito Federal. Então a gente pode ver um foco no público de alta renda, principalmente nas regiões sul e sudeste e com sólida presença no estado de São Paulo. Então, o que a gente pode ver hoje são sinais de melhora no ambiente econômico brasileiro, principalmente nessa questão de varejo. Então, a gente pode ver o comércio está retomando um pouco da estrutura pré-pandemia. E esse é um ponto importante de análise, até porque o Iguatemi, cada vez mais, ele vai se proteger em relação a esses movimentos. Então, eu vejo hoje uma companhia muito mais amadurecida, sabendo que isso pode acontecer novamente. A companhia ela vai tratar de olhar os cenários de outra forma, principalmente para não ficar tão refém desses movimentos macroeconômicos. Então, só para a gente ter uma comparação, vamos trazer um pouquinho do EBITDA para vocês aqui. Então, no ano de 2019, a companhia teve uma margem de EBITDA de 84,3%. Então, é um ponto importante, até porque o lucro líquido da companhia ficou em 41,7% em 314 milhões de reais. Então, esse lucro ele caiu bastante no ano de 2020. A gente não tem ainda o resultado fechado de 2020 para trazer para vocês, mas o ponto é, a companhia teve um crescimento muito grande nos últimos anos, mas ela começou a sofrer um pouco mais agora, principalmente para essa questão de fechamento do varejo. Como eu falei, eu sou um cara que gosto muito do varejo, mas eu acredito um pouco mais em outras companhias. A Iguatemi não é relacionada diretamente a varejo, mas ela está diretamente, se o varejo vai bem, a Iguatemi vai bem, se o varejo vai mal, a Iguatemi indiretamente vai mal também. Então são pontos importantes de ter cuidado nessa análise. Então, dado todos esses cenários, o que vocês acham de investir no Iguatemi? Deixa aqui nos comentários o que você acha, até pra gente falar um pouquinho mais sobre esse papel. Em relação aos riscos, deixa eu trazer dois pontos aqui extremamente importantes pra gente dar uma olhada e pensar um pouco em relação à estrutura. O primeiro deles é uma demora no cenário macroeconômico de recuperação brasileira. A gente vê que à medida que se o PIB cresce, o varejo cresce, a Iguatemi cresce. Se acontece o contrário, a gente pode ver que a companhia ela é muito refém do cenário macroeconômico, então ela não consegue tirar muitas vantagens próprias em relação à parte de, caso a economia não se recupere, tanto a lucratividade vai demorar a voltar a níveis pré-pandemia. Então esse é um ponto de extremo risco que a gente tem que ver, principalmente que a companhia ela tem inúmeros imóveis focados nessas classes A e B, e caso o cenário não volte tão rápido, a companhia ela vai sofrer. Ela tem pontos importantes de cuidado aqui. Outro ponto também é que grande parte do endividamento está vinculado ao CDI. O CDI está na mínima, mas com uma tendência muito forte de aumento nos próximos meses e anos. Então isso vai impactar um pouco o custo financeiro da companhia. É um ponto de cuidado, mas a gente vê que a Iguatemi não é refém disso, e sim tem várias companhias que terão o mesmo problema no futuro de despesas financeiras. Em relação às partes importantes, as vantagens de investir na Iguatemi, deixa eu trazer alguns pontos para vocês. Primeiro é o amadurecimento de algumas áreas. Então a empresa ela tem centros comerciais, ela tem outlets que são pontos importantes e estão cada vez mais criando força internamente dentro da receita. Então é um ponto importante que a companhia tem, que vale a pena olhar com mais cuidado, até com uma grande oportunidade. Outro ponto é a melhora do varejo. Então caso a economia se recupere, a empresa tende a se beneficiar muito das vendas do varejo, principalmente com aluguéis percentuais das vendas dessas lojas, além de uma maior procura da população para ir em shoppings e fazer o consumo dos produtos e serviços que a Iguatemi oferece. Então, pessoal, análise rápida da Iguatemi aqui, até para vocês darem uma olhada em relação ao cenário dela. O principal ponto que eu gostei de tirar aqui é como a penetração de shoppings no Brasil é baixa. Então, se a pessoa gosta muito desse tipo de investimento, tem um espaço gigante ainda a trilhar dentro do Brasil para a gente abrir novos shoppings, principalmente em regiões em que não há tanto essa penetração. Tem algumas outras empresas que focam nas classes B, C e D, que não é o foco do Iguatemi, e futuramente eu vou trazer isso aqui no canal. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana tu vai receber conteúdos novos sobre análise de ativos, investimentos e também como que a gente pode ser melhores investidores de longo prazo. Eu vou indo nessa, espero muito que o conteúdo tenha ajudado. Bons investimentos e até a próxima!